Unidade 1, Tópico 1. Estudar os gêneros textuais e os tipos de textos na escola é sempre um grande desafio, afinal são inúmeras opções e formatos que podemos trabalhar em sala de aula e abordar os mais variados aspectos dos mesmos. Mas quando falamos em texto, talvez a primeira ideia que nos venha à mente são as características do texto narrativo, que acaba sendo um dos mais usados, de fato, em sala. Mas e os textos orais? Você tem proximidade com os gêneros que pertencem a essa esfera? Muitas vezes o material que nos é proposto para trabalhar em sala nos engessa e não permite muitas aberturas, mas quando há possibilidade de incorporar outros gêneros textuais ou mesmo realizar uma boa mistura do verbal e do não verbal, certamente teremos um resultado no mínimo interessante. O texto oral é aquele do dia a dia, é a conversa, a troca de informações, as histórias que as crianças, principalmente as do ensino fundamental, adoram contar, aquilo que vivenciaram e aquilo que gostam de compartilhar. Mas enquanto tipos de texto, temos o seminário, por exemplo, como um texto da oralidade. O que não se pode em momento algum é desprezar os tipos de textos que existem da linguagem oral e achar que, por serem exatamente da oralidade, não depreendem regras ou ao menos instruções. Outro fator importantíssimo e que merece nossa atenção é sempre levar em consideração o conhecimento empírico, prévio, a bagagem que seu aluno traz de casa, sua forma de pensar, agir e consequentemente transposto no seu falar e maneira de se expressar. Por isso, temos a realidade da escola em que o uso, pelos alunos provenientes das camadas populares, de variantes linguística social e escolarmente estigmatizadas provoca preconceitos linguísticos e leva a dificuldades de aprendizagem, já que a escola usa e quer ver usada a variante padrão socialmente prestigiada. Soares, 1989. Há aqui um delicado e tênue limite entre o que é certo e errado. Essa concepção se dá através do estudo da gramática normativa que temos no ambiente escolar. Tais regras se estabelecem para que a forma padrão da língua portuguesa seja aprendida pelos alunos e colocada em prática na construção de textos escritos, normalmente tudo o que é padrão e formalizado, como documentos, redações, processos de seleção de vestibulares e concursos. O que acontece, de fato, é que os alunos têm acesso durante sua vida escolar com as regras gramaticais, as divisões em classes e todas as características e pré-requisitos que a língua exige na construção textual. Com o surgimento dos estudos do texto, o enfoque vai deixando de fixar-se apenas no produto e se desloca para o processo. A linguagem deixa de ser vista como mera verbalização e passa a ser incorporada, nas análises textuais, à observação das condições de produção de cada atividade internacional. A elaboração do texto escrito, assim como do oral, envolve um objetivo ou intenção do locutor. Contudo, o entendimento desse texto não diz respeito apenas ao conteúdo semântico, mas à percepção das marcas de seu processo de produção. Essas marcas orientam o interlocutor no momento da leitura, na medida em que são pistas linguísticas para a busca do efeito de sentido pretendido pelo produtor. Portanto, fica evidente que os aspectos dos textos orais se diferem dos textos escritos. Enquanto na oralidade temos alguns tipos de textos mais voltados para o público, já na escrita essas características aumentam. Vejamos alguns tipos de gêneros orais. Discussão em grupo. Exposição oral. Seminário. Entrevista oral. Debate regrado. Discussão em grupo. Colocar-se um tema em discussão e os integrantes do grupo expõem sua opinião baseado em argumentos. Exposição oral. Normalmente acontece de forma individual e há exposição sobre um assunto que foi estudado previamente, pode ser utilizado em ambiente corporativo ou acadêmico. Seminário. Muito utilizado na apresentação de trabalhos acadêmicos ou escolares, o seminário possui características específicas em que são avaliados: postura, tom de voz, organização do conteúdo pelo grupo, etc. Entrevista oral. Perguntas e respostas. Elas podem se dividir em espontâneas ou direcionadas através de perguntas previamente formuladas pelo entrevistador. Debate regrado. Com o mediador sempre à frente, o debate possui temática específica e tem o objetivo de expor um assunto de interesse coletivo. Já os textos escritos são vários e as características mudam de acordo com a finalidade e o objetivo de cada um deles. Vejamos alguns. Narração. Descrição. Injuntivo. Dissertação. Narração. Os textos narrativos podem se subdividir: romance, novela, conto, crônica, fábula, parábola, entre outros. Cada um deles possui características distintas, mas a base é a narração, é o contar algo. Descrição. Detalhamento de um personagem, de um cenário ou mesmo de um acontecimento.
Essa descrição pode ser ainda física ou psicológica, tudo depende de quem conta e de qual ângulo está observando os acontecimentos. Injuntivo. E o texto instrucional, normalmente encontrado em bulas de remédios, manuais de produtos novos, editais, etc. Dissertação. Argumentativo ou expositivo, é o tipo de texto mais solicitado em vestibulares e no Enem. Dissertar é o mesmo que falar sobre, seja apenas expondo ou argumentando sobre a temática. Os textos orais e escritos se diferem por terem objetivos distintos, mesmo dentro das características de um ou de outro os objetivos são muito específicos e a sua utilização também. Portanto, os gêneros e tipos textuais são muito diferentes e usados para finalidades específicas, tudo depende do seu objetivo. Resumo: gêneros textuais e tipos de texto, oral e escrito. O estudo dos gêneros e tipos textuais é um desafio escolar devido à grande variedade existente. Embora o texto narrativo seja o mais trabalhado em sala, é essencial também valorizar os textos orais, que fazem parte do cotidiano e possuem suas próprias regras e finalidades. O texto oral envolve situações de fala, como conversas, relatos, seminários e debates. Mesmo sendo espontâneo, segue certas normas e exige planejamento. A oralidade está ligada ao conhecimento prévio e à forma de expressão dos alunos, sendo importante respeitar as variações linguísticas e evitar o preconceito linguístico, pois a escola tende a valorizar apenas a variante padrão da língua. Com o avanço dos estudos linguísticos, o foco da análise textual passou do produto, texto final, para o processo de produção, considerando a intenção comunicativa e o contexto em que o texto é criado. Principais gêneros orais: discussão em grupo, troca de opiniões com base em argumentos. Exposição oral, apresentação individual sobre tema estudado. Seminário, apresentação em grupo, avaliada por postura e clareza. Entrevista oral, perguntas e respostas, espontâneas ou dirigidas. Debate regrado, discussão com mediação sobre tema coletivo. Principais tipos de textos escritos: narração, conta uma história, romance, conto, crônica, etc. Descrição, detalha pessoas, lugares ou situações. Injuntivo, dá instruções ou orientações, manuais, bulas. Dissertação, apresenta ideias e argumentos sobre um tema. Em síntese, textos orais e escritos têm características e objetivos distintos, sendo escolhidos conforme a situação comunicativa e a finalidade. Dominar ambos é essencial para uma comunicação completa e eficaz. Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal Clique Edu e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo.